Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana, ou aliás, vou dizer, em várias semanas, em que o tema central tem sido o da Grécia. Não sei quantos programas já fizemos sobre o Expresso da Meia-Noite, lembro-me que o da semana passada ainda foi sobre este tema, provavelmente ainda haverá alguns nos meses próximos. O de hoje é exatamente sobre isso, no momento em que o Parlamento grego está reunido a discutir então este novo acordo possível entre o governo de Atenas e os credores internacionais. É uma discussão que vai ser longa, pensa-se que a votação poderá ser ao longo da madrugada, e tudo isto numa semana em que muita coisa aconteceu, depois de um referendo que teve um resultado espetacular do ponto de vista político, não era um resultado que ninguém conseguisse antever, pelo menos as sondagens, e em que a vitória do não foi esmagadora, mas em que depois as negociações se aproximaram, se calhar de alguma forma, e é isso que é mais difícil de perceber para quem não conhece bem a política grega, se aproximar daquilo que poderia ter sido exatamente um acordo que decorresse de uma vitória do sim. Para discutirmos isto e percebermos exatamente o que é que pode acontecer nos próximos tempos e o que é que aconteceu para a convocação do referendo e depois, ao longo desta semana, convidámos para este programa José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD, e está a acompanhar este caso muito diretamente, num sentido, um dos epicentros em Bruxelas. Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, tem acompanhado há muitos anos toda esta questão da Grécia e tem estado com muita frequência na Grécia e conhece muito bem o Syriza. João Taborda Gama é fiscalista e também escreve colunas de opinião, nomeadamente no Diário de Notícias, e Porfírio Silva é secretário nacional do Partido Socialista. Marisa Matias, hoje, quando se conheceram com algum detalhe já as propostas que o governo grego apresentou para tentar obter um financiamento de cerca de 55 mil milhões de euros do Mecanismo Europeu de Estabilidade, ficou-se com a sensação que isto que é agora proposto é um pouco pior do que aquilo que estava em discussão há 2 semanas e que foi rejeitado pelo governo grego. Faz sentido isto? Mesmo aquela questão da reestruturação da dívida, pelo menos do que se conhece até agora, aparentemente só se falará nisso a partir de 2022. Boa noite, antes de mais, não faz sentido, não faz sentido. Eu sei que aquilo que tem passado muito é a imagem de que é um sim ao fim de uma semana do não, mas não faz sentido. Nós estamos a falar, apesar de tudo, de modelos muito diferentes. E eu penso que o José Manuel Fernandes poderá confirmar isto que eu vou dizer. O que nós tínhamos em cima da mesa no dia 25 de junho era um programa que era no âmbito da Troika, um programa para 5 meses, e, portanto, o que estava em cima da mesa era literalmente um conjunto de medidas associadas ao pagamento da quinta avaliação, chamamos assim, do período da quinta avaliação. O que temos agora em cima da mesa é um programa, já sem o FMI, dentro do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É um programa para financiamento das necessidades orçamentais gregas para 3 anos, e não apenas para um período de 5 meses, com uma avaliação a cada mês, porque é preciso dizer que a proposta que Juncker apresentou na semana passada e anterior ao referendo era uma proposta de 5 meses, mas com uma avaliação a cada um dos meses, e há diferenças muito significativas. Não vou dizer que não há austeridade neste programa, porque ela existe, e obviamente que isso não está em linha com aquilo que era o programa do Syriza, isso não há dúvida nenhuma, mas há de facto um conjunto de diferenças muito significativas, não é? E para além disso, a questão do referendo abriu ainda 2 capítulos que não estavam a ser discutidos de maneira nenhuma e que só foram abertos pelo referendo, como disse. Desde logo a questão da reestruturação da dívida, que era assunto tabu, e que na semana passada nós terminámos a semana com a discussão a dizer que esse assunto não poderia ser trazido de maneira nenhuma, e a questão do investimento. E trazer a dívida e o investimento público não é de sumenos importância. Mas se formos mesmo ao detalhe do programa, entre aquilo que era a proposta de Jean-Claude Juncker e aquilo que é a proposta desta semana, mesmo aí há muitas diferenças e muito significativas. E acha que são mais favoráveis ao governo grego? Obviamente que sim, mas acho que, apesar de tudo, é bom que nós percebamos uma coisa. Neste processo de negociação ao longo destes meses todos, houve uma parte que esteve de boa fé e que tentou negociar desde o início, essa parte foi o governo grego. E houve muito extremismo, muito radicalismo, mas esse extremismo e radicalismo não esteve do lado do governo grego. Esteve do lado das instituições europeias, esteve do lado do FMI, mas não esteve do lado do governo grego, que desde o início mostrou muito boa vontade.
Agora, o que é preciso perceber também é que nós estamos num contexto europeu muito estranho, porque se nós entendemos que não há espaço para um governo de esquerda governar, então estamos em muito mau caminho, porque não se trata sequer de uma questão de execução orçamental ou não. O governo de Syriza apresentou várias propostas, muitas delas com o mesmo resultado orçamental que era pretendido, e elas foram sistematicamente rejeitadas. E não foram rejeitadas, ou melhor, nem sequer foram rejeitadas, antes de tivessem sido rejeitadas. Dizia-se que não apresentavam propostas. Houve uma altura que o governo do governo grego apresentou 47 páginas de propostas e as instituições europeias e o FMI disseram continuamos à espera de propostas. É bom clarificar isto porque a razão pela qual diziam isto é porque não concordavam com as propostas e não tinham sequer a coragem de dizer que não concordavam e, portanto, não concordando, diziam não há propostas porque eram propostas que tocavam, nomeadamente, por exemplo, em sistemas que foram protegidos pelos partidos da família do Partido Popular Europeu e do Partido Socialista nas últimas décadas, sistemas associados à corrupção, ao sistema financeiro, e era por tocarem exatamente nesses setores que eram apresentadas como não propostas. José Manuel Fernandes, se causa algum espanto para quem está de fora e não conhece tão bem os mecanismos europeus, que de repente vejamos o governo do Syriza a negociar um acordo, enfim, que faz mais lembrar o sim que o não, também do outro lado das instituições europeias, vê-se agora aceitar como bom certas propostas que há uma semana também de facto pareciam ou não existir ou não serem consideradas como propostas. A Grécia, nestes 5 meses, piorou consecutivamente e o Syriza, na minha opinião... as suas condições económicas. As suas condições económicas. O Syriza tudo fez, na minha opinião, e o líder de Tsipras, para sair do euro. Não. E andou muitas vezes a gozar com os credores. Houve mais de 10 reuniões com os ministros das finanças da zona euro em que estavam à espera de propostas do Syriza e elas não apareceram. Tivemos a confirmação neste último plenário do Parlamento Europeu. Esta semana, na terça-feira. Tivemos esta confirmação que no pacote que Juncker tinha proposto havia 35 mil milhões de euros de antecipação de fundos que vão a 95% para serem utilizados rapidamente, que as reformas mais baixas seriam poupadas ao contrário do que tinham dito. E este referendo é uma fraude, porque o Syriza apresenta agora, e o Tsipras, o contrário do que foi aprovado pelos gregos. Não é verdade. E eu não estou espantado com o resultado dos 60%, porque se perguntar a alguém, e se a mensagem for votem não, para nos dar força para um melhor acordo, quem é que vai votar sim? Essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem. Mas essa foi a mensagem do Tsipras. E a pergunta era, que é uma pergunta, fazer isso com as caixas multibanco sem dinheiro, a pergunta sem sentido nenhum era sobre um acordo que já não existia e um acordo com os credores. Agora, este acordo ainda é pior em muitos pontos que o acordo anterior. Quem bate palmas a tudo isto é a extrema-direita e a extrema-esquerda. E para eles isto é um momento ótimo, que é um momento em que se procura a desintegração. Razões completamente diferentes. Tsipras, o que ele procura é levar tudo isto ao extremo e procurar sair da União Europeia. No seu íntimo está a executar o programa dele. Sair do euro, sair da União Europeia. Tudo tem feito para tal. E muitos colegas dele, e vamos ver o voto no Parlamento, sim, o voto da ala dos colegas dele em relação a tudo isto. Agora, a Grécia, que estava com um excedente orçamental, que tinha o emprego a crescer, conseguiu piorar. Nos últimos meses, sim. Conseguiu piorar. 3 meses. Conseguiu piorar nestes 5 meses todos os indicadores e criar instabilidade na União Europeia. Quando o BCE estava a puxar as taxas de juros para baixo. Quando os fundos do Portugal, aqui no caso português, do Portugal 2020, do quadro financeiro plurianual 2014-2020, estavam a entrar. Quando temos o plano Juncker em execução, o momento em que era preciso confiança, vem o Syriza
com o apoio da Marine Le Pen, com o apoio de todos os extremistas, procurar aquilo que pretendem, que é a desintegração. E para eles é que são os democratas. As outras democracias não existem. E agora conseguir uma coisa que é pôr os outros líderes a dizer, bem, então nós também vamos referendar aqui se estamos de acordo ou não a pagarmos para que os gregos possam gastar, e já vamos em 500 mil milhões de euros de empréstimos. João Taborda da Gama, só uma questão. Se o Tsipras surpreendeu muita gente nas últimas semanas, de várias maneiras, mas nomeadamente quando convocou um referendo de forma unilateral, apanhou toda a gente de surpresa. Quando de repente não vacilou sequer quando os bancos fecharam, continuou. Quando as sondagens indicavam que podia haver uma vitória, eventualmente o sim, ele ganha de uma forma absolutamente clara, leva à demissão do principal líder da oposição, consegue que todos os outros partidos, com exceção da Aurora Dourada, estejam ao lado dele. A questão é se... peço imensa desculpa, eu vou ter que fazer agora uma ligação não há nenhum boicote, é só para fazer uma ligação ao Tribunal, porque acaba de sair do Tribunal Armando Vara, que regressa então ao João Taborda da Gama, que estava, basicamente a questão era se Tsipras no fundo não era um político que nos trocava às voltas e que nós víamos com uma certa grelha e ele trabalha numa outra grelha, porque a verdade é que uma semana depois ele ficou rei e senhor absoluto da política grega, sem um challenger, sem nenhum partido de oposição minimamente credível, e com Bruxelas a perceber que só pode falar com ele ou com ele. Boa noite. A situação é bastante complicada e isso que referiu é verdade, ou seja, houve várias surpresas em todo este processo, não sei se intencionais, surpresas reais para todos os intervenientes. Nós estamos perante uma situação que não tínhamos vivido, em que temos um país da zona euro que tem uma dívida colossal, que não tem dinheiro para pagar, que tem os bancos fechados, que tem os seus potenciais credores a exigir-lhe medidas de austeridade, que até há pouco tempo eram precisamente aquilo que eram as bandeiras, anti-bandeiras eleitorais do partido que foi eleito. Esse facto foi reconfirmado e aumentado num referendo com mais 1 milhão de votos contra essas mesmas medidas, foi essa a mensagem que passou, e agora há necessidade desse governo negociar um acordo em que, como todos temos de admitir, constam medidas de austeridade. Se é melhor, se é pior, é outra questão, mas constam medidas de austeridade. Isto é aquilo em que estamos todos de acordo. O que dizem as sondagens da opinião na Grécia é que o povo grego não quer as medidas de austeridade, mas quer permanecer na União Europeia e quer permanecer no euro. E a Europa está cada vez mais, não querendo que a Grécia saia do euro, está cada vez mais pronta para essa eventualidade. E tudo isto é perigoso, é mau para a Europa, pelo menos para a Europa em que eu acredito, e é preciso encontrar-se uma solução. E essa solução só vai ser encontrada quando ambas as partes se deixarem de discursos moralistas e extremistas, quer de esquerda, quer de direita, para simplificar um pouco a questão. E essa solução passa por uma solução no quadro europeu, que depende da resposta a uma questão filosófica que a Europa e que os europeus têm de fazer a si próprios, é se queremos viver numa Europa que admita ou não Estados falhados. Isso é a questão filosófica que está por trás disto. Nós queremos uma Europa que, no seu espectro territorial e cultural, admite que um Estado, por qualquer razão, possa ser empurrado para fora dessas fronteiras culturais, geográficas, políticas e financeiras. Se queremos isso ou não queremos isso? Isso é uma primeira resposta que temos que dar, porque a Europa será muito diferente a partir do momento em que admita isso, ou se não o admitir numa situação em que isso é discutido. E será uma nova Europa, uma Europa que, se não o fizer, como espero, será reforçada, mais federal. Agora é preciso que a Europa queira isso e que o país em questão também queira isso, porque ninguém pode obrigar, como se diz, a velhota a atravessar a rua, ninguém pode obrigar a Grécia a ficar no euro. Mas é também preciso que os líderes europeus contribuam para uma resposta positiva. Essa resposta filosófica há depois de ter concretizações materiais, e essas concretizações materiais passam por várias questões. Uma delas foi aqui já abordada, que agora entrou no discurso e começou a entrar no discurso e parece ter deixado de ter alguma lepra, que é a questão da renegociação, reestruturação, como queiramos chamar. Isso é uma questão que podemos debater mais à frente. A dívida é tecnicamente impagável, não é? Eu penso que isso, ou seja... Já houve uma reestruturação. Toda a gente sabe isso. Estou a falar da dívida atual. Já não falo sequer de antes. Toda a gente sabe que a dívida da Grécia não pode ser paga. Certos
atores políticos e institucionais não o podem admitir por razões também compreensíveis. Tem um custo em termos do PIB inferior ao nosso, inferior ao da Itália. É preciso realçar isso. A situação grega traz-nos, obviamente, uma reflexão sobre a Europa. Em primeiro lugar, sobre os fundamentos do euro, se não existem algumas pedras que sustentariam o euro que não existem, que não estão a funcionar, nomeadamente, enfim, transferências intracomunitárias para fazer face a choques assimétricos que, obviamente, são diferentes consoante os países, e saber se a orientação da União Europeia se mantém a ideia da solidariedade e da coesão social ou se a ideia da estabilidade, quer de preços, quer de políticas, se é o essencial da construção europeia. Boa noite. Bom, eu penso que para começar a pensar no que está a acontecer na Grécia, não podemos esquecer duas ou três coisas. Uma delas é que não são os últimos 5 meses. Claro. São os últimos 5 anos e são muitos anos. E eu sei que os meus parceiros, partido irmão, também têm parte nesse processo, mas podemos discutir a responsabilidade de todos os atores, não podemos já fazer de conta que o problema da Grécia começou agora e começou com este governo. Isso não seria sério. Como não seria sério fazer de conta, mais uma vez, que isto é um problema da Grécia, porque sempre que, quando há um problema na zona euro, quando há um problema do conjunto da União, ou quando há um problema do conjunto da zona monetária, fazemos de conta que é o problema de um país, acabamos sempre mal. E, mais uma vez, algumas pessoas ainda não perceberam que estar a fazer de conta que isto é o problema da Grécia é um mau caminho. E há o problema também, parece que a União Europeia, de vez em quando, já não está muito habituada a funcionar em democracia. Parece que há um problema enorme por ter havido um referendo na Grécia. Agora já se fazem... já se contam os resultados ao contrário, agora já se começa a falar, desculpe, mas há 19 democracias na zona euro. Já lá vamos. Um dia desses, já lá vamos. Eu sei que há muitas democracias na zona euro, mas nós não podemos... Se os portugueses estão de acordo, os 1.000 milhões de euros que emprestaram, se estão de acordo para os perdoar... Deixa-me acabar a frase, ao menos para saber aquilo que está a tentar contestar. É que eu tenho vários amigos gregos, tenho amigos gregos que votaram não e tenho amigos gregos que votaram sim. E a tentativa de simplificar tudo e dizer aqui que nós sabemos muito bem o que é que eles queriam quando votaram não, ou sabemos muito bem o que é que eles queriam quando votarem sim, é uma simplificação que não funciona. Eles têm consciência de que a situação é complexa, alguns votaram não e não sabiam bem se deviam votar não, outros votaram sim e não sabiam bem se deviam estar a votar sim ou se deviam estar a votar não, porque a situação é muito complexa. Agora, há uma coisa, não vamos agora fazer leituras de trás para a frente. O que é certo é que, quando dizemos, sim, nestes últimos meses a situação tem piorado. E piorou em grande parte porquê? Porque uma crise permanente não se consegue discutir, não se consegue negociar, não se consegue fazer chegar as negociações a lado nenhum e isso, obviamente, prejudica a situação. Prejudica para a Grécia e prejudica para a Europa. Agora, eu penso que a Grécia mostra uma coisa muito evidente. A austeridade só por si não funciona. É evidente que é preciso haver controlo das finanças públicas e é preciso ser responsável em termos de gestão da coisa pública. Claro. Mas é preciso também fazer reformas. Claro. Mas quais reformas? É que a direita, quando fala em reformas, está sempre a pensar nas mesmas coisas. É cortar direitos laborais, é cortar direitos sociais, é privatizar os setores estratégicos da economia e será que são essas as reformas que interessam para todos os países? E aqui vou puxar a brasa à minha sardinha. O PS... português, depois com o PS espanhol e depois aprovado pelo Partido Socialista Europeu, tem um documento chamado Novo Impulso para a Convergência, em que precisamente diz, sim senhor, a responsabilidade dos países também passa por fazer reformas. Mas as reformas não podem ser um pacote que se chega-se a um país qualquer e se obriga esse país a fazer. As reformas têm que ser adequadas ao tipo de necessidades que esse país tem. E nós já dissemos, para o período que aí vem, em que esperamos ter responsabilidades nessa matéria, que sim, há um certo tipo de reformas que, se quiserem, podemos chamar estruturais, que são precisas. É preciso corrigir o déficit histórico de qualificações, é preciso modernizar o Estado para o Estado servir melhor às pessoas, é preciso inovação empresarial, é preciso que o Estado não deixe de fazer a sua parte no que diz respeito a jogar com as empresas, mas também é preciso ajudar as empresas a deixarem de estar afogadas pela dívida e pela falta de capitais próprios e, portanto, há reformas a fazer.
Há reformas a fazer. O que não pode ser é pensar que cortar é que resolve os problemas todos. Estamos a ver, a Grécia foi o país que teve mais austeridade na zona euro e é o país que está em pior situação. E não foi por ter feito pouca austeridade, foi por ter feito austeridade demais. Agora, é preciso fazer reformas. Sim, eu não estou a dizer com isto que a responsabilidade na forma como estas negociações evoluíram seja só de uma das partes. Acho que as instituições tiveram algumas responsabilidades, acho que o governo grego também teve algumas responsabilidades. Mas passa pelo atual debate grego uma questão muitíssimo importante, que é saber, à esquerda, e agora isto é um debate até mais à esquerda do que à direita, à esquerda, para avançar noutro tipo de desenvolvimento é preciso sair do euro? Ou podemos continuar no euro e conseguir outra margem de manobra para fazer outro tipo de desenvolvimento? E este debate passa muito pela Grécia. E, curiosamente, o Sr. Tsipras até tem introduzido um elemento muito interessante nesta discussão, que é dizer, nós já percebemos que o povo grego não quer sair, quer ficar, então vamos tentar encontrar o nosso caminho. E uma parte das oposições ao Sr. Tsipras até são, enfim, alguma esquerda e também alguma direita, porque, enfim, aquilo também não é exatamente um governo de esquerda, é um governo de esquerda com umas misturas um bocado estranhas também aqui para nós. Esse debate é um debate muito importante. Mas quando as pessoas dizem, por exemplo, ainda esta semana, no debate com o Sr. Tsipras, o seu correligionário no Parlamento Europeu, o Paulo Rangel, perguntava ao Sr. Tsipras, mas porquê estas medidas radicais e partidos radicais? Mas porquê que a Europa tem um governo praticamente protofascista na Hungria e parece que ninguém está preocupado com isso? Está só com a da zona euro. Não, mas é da Europa. Eu sei, mas estou a dar qual é a explicação. Imagina que havia um governo... Já teve o Haider, já teve várias situações. Um governo à família política que eu pertenço, o Partido Popular Europeu, que estava coligado com a extrema-direita. Eu diria mal, tal como digo mal que o mas perdoou-se tudo, há aquela coligação. Eu, por minha parte, não perdoo nada a ninguém porque não faço juízo onde tem o Syriza com... Já aconteceu com o Haider na Áustria. Mas, por exemplo, uma coisa muito interessante que o Tsipras fez agora foi conseguir internamente alargar a base política interna, que é uma coisa muito importante, que é também conseguir internamente uma base para se conseguir dialogar na Europa numa base mais alargada. Marisa. Não, eu acho que nós temos aqui uma série de coisas que são pouco sérias neste debate e que vale a pena trazer. Não, mas é mesmo verdade, porque é assim. Convenhamos, as instituições europeias tiveram um comportamento absolutamente insustentável neste processo todo. E muita da responsabilidade tem a ver com as instituições europeias e, nomeadamente, com o Banco Central Europeu. Desde logo, esta coisa de dizer que os bancos fechados, que o governo fechou os bancos, não foi o governo. O Banco Central Europeu fez uma chantagem com a Grécia permanente, tentou interferir em tudo e mais um par de botas. O Banco Central Europeu tem regras e tem, esse é que é o problema. Tem problemas de liquidez e tem garantias para conseguir liquidez. Os mecanismos tem mecanismos com regras muito claras. Era isso que eu ia dizer. Uma das regras básicas da moeda única que se falava há pouco e da arquitetura da moeda única que se mostrou, aliás, que está tão impreparada para seja o que for. Agora o Banco Central Europeu também deu uma ajuda nos últimos anos para segurar a coisa. Não, vamos lá ver uma coisa. Uma das regras básicas da política monetária, e por isso é que o Banco Central Europeu é independente, teoricamente para não ter nenhuma influência política, é que tem que aplicar as mesmas regras a todos. É para isso que é a independência do Banco Central Europeu e que não tem controle democrático. O Banco Central Europeu fez da Grécia sempre uma exceção. Não aplicou à Grécia as mesmas medidas. Não permite a compra de juros de dívida no mercado secundário, não permite estar dentro do programa de quantitative easing, quando é o programa de liquidez de emergência. Mas isso está fora dos mercados, porque os bancos não têm capitalização, não têm liquidez. Qual é o princípio básico da política monetária? É que são todos tratados por igual. Não é o caso. Não foi o caso. E o Banco Central Europeu foi um ator político muito ativo neste processo. Os bancos não fecharam por obra e graça do Espírito Santo, nem por catástrofe natural. Também aplicaram regras aos bancos portugueses que não aplicaram a outros bancos de outros países que não estavam sob programa. Vamos lá ver uma coisa, mas nas mesmas circunstâncias, em matéria de emergência, de liquidez de emergência, nas mesmas circunstâncias, para Portugal e Chipre foi sempre a melhor opção e para a Grécia a pior. E é bom que nós tenhamos isto em cima da mesa, porque eu também concordo, este problema não é grego. Este problema é português e é europeu. E a mim entristece-me de ver deste lado da mesa tanto contentamento que isto possa falhar, possa correr mal, apenas por razões eleitoralistas. Até porque corremos o risco de desintegração neste momento. Apenas por razões eleitoralistas que nada têm a ver. Nada tem a ver com realmente o futuro que nós queremos para a União Europeia, se é que queremos futuro para a União Europeia, mas eu começo a duvidar. Porque se há alguma intenção
de afastar a Grécia, de colocar a Grécia numa situação diferente, não é da Grécia, nem é do Syriza, que não tem nenhum programa escondido. É de facto das instituições europeias. O governo grego, e neste caso a Grécia, este governo e o anterior, está sem 1 cêntimo de financiamento europeu desde agosto de 2014. Não acontece com mais nenhum país da zona euro. Eu gostava de ver o que acontecia a Portugal e a outro país, nestas circunstâncias, se não tivesse 1 cêntimo de financiamento europeu, estando relacionado ou não com o programa de ajustamento. Porque há tranches que são devidas à Grécia, nomeadamente o Banco Central Europeu, de lucros indevidos feitos às custas da compra de títulos de dívida, que não foram transferidos à espera das eleições. Está agora enquadrado no programa. Com certeza, mas não recebem 1 cêntimo desde agosto de 2014. Até ter um programa, naturalmente. Mas é legítimo. Nós aceitaríamos que não se pagasse uma tranche que era devida a Portugal em dezembro de 2014, porque se ia fazer eleições a seguir, e depois porque se ficava à espera das negociações. Não sei, se não eu acho que não aceitaríamos e não é legítimo. Deixe-me só concluir para dizer que, de facto, há aqui uma questão fundamental. Há aqui uma questão fundamental que tem a ver com a questão da democracia, que está aqui muito em cima da mesa. É preciso perceber se há espaço para a democracia ou se não há na União Europeia. E se há espaço para programas políticos diferentes ou se não há. Porque a questão aqui é política, não é uma questão técnica. E o governo grego apresentou várias alternativas com o mesmo resultado orçamental e foram sistematicamente rejeitadas. Porque reformas estruturais para as instituições europeias são aquelas que vão cortar diretamente nos mais pobres. As outras não existem, não são sequer consideradas reformas estruturais, por muito estruturais que sejam. E é por isso que este programa é diferente. Eu não sei se vai haver acordo ou não. Não sei, sinceramente, mas sim, tudo indica neste é momento, por isso que este programa é muito diferente, não. porque não é a mesma coisa aumentar, por exemplo, o IVA da eletricidade, que também está, que afeta toda a gente e afeta sobretudo os pobres, os mais pobres, ou aumentar o IRC, que é um imposto obviamente mais direcionado. Também aumenta o IVA. Mas o IVA, vamos lá ver, porque eu posso dizer medida a medida. Não temos que Mas eu posso dizer medida a medida, mas há muita diferença, só para terminar, há mesmo uma diferença muito significativa e de facto aqui o novo acordo pelo menos começa a tocar de uma vez por todas nos intocáveis que ao longo de décadas foram intocáveis para as instituições europeias e para os governos que estiveram na Grécia. E, sobretudo, a Grécia chegou a este estado, não pelos últimos 5 meses, mas pelo que se passou nos últimos anos, e não foi por estes últimos 5 meses que perderam 25% do PIB ou tiveram pobreza como tiveram. No interesse de Portugal, a Grécia deve permanecer no euro? Claro. Mas eu temo, ao contrário do que tem acontecido nas últimas crises, em que, com as crises, a Europa tem avançado, com esta crise, e face ao ódio que tem existido, eu sou contra o muro na Hungria. Mas também sou contra o procurar reavivar o passado, como faz o Sr. Tsipras, a vir falar da dívida da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Porque não convém desenterrar o passado. Porque essa dívida este projeto, não interessa discutir isso agora. O projeto da União Europeia é a mais bela realização de reconciliação dos povos, que está em risco. Com a extrema-direita nos sítios, com a extrema-esquerda noutros, com este referendo que foi uma farsa e que leva... É evidente, mas é evidente que há toda a legitimidade para se perguntar aos outros povos se estão disponíveis para pagarem mais impostos para a Grécia. A Grécia teve 100 mil milhões de euros de perdão. De verdade. Vamos falar sobre isso a sério. A Grécia tem cerca de 500 mil milhões de euros de empréstimos, somando estes 53 mil milhões que se poderão agora existir. E há aqui uma coisa, tem havido uma enorme solidariedade com a Grécia. Portugal tem em termos do que paga da dívida, em termos do PIB, é superior àquilo que paga a Grécia. E nós temos crescimento. E nós temos diminuído o emprego. E nós temos conseguido temos diminuído o emprego. Temos diminuído o desemprego. Não. Aumentado a imigração. Temos diminuído o desemprego. Temos aumentado o emprego. Eu agradeço a correção. Temos aumentado o emprego. Temos aumentado as exportações. Temos credibilidade. Portugal está num rumo que não convém que seja agora prejudicado, mas este fenómeno prejudica a todos. Quando me pergunta, quer que a Grécia continue? Claro, porque isso é bom para os gregos e é bom também para nós. Agora, isto está a impedir uma outra coisa, e queria responder à pergunta que há bocado ali colocou. O que é preciso para resolver isto? É preciso, por exemplo, um orçamento para a zona euro.
um orçamento europeu para a zona euro, com novos recursos próprios, em que houvesse uma legitimidade democrática. Agora, como é que se consegue este orçamento com opiniões públicas em que se começa a achar que cada um deve lutar por si, em que se começa a achar, em que se começa a incitar o ódio? Nisso concordo. Mas esta é a solução. Agora, a sua solução é sempre mais dinheiro. Como é que se resolve isto? Reestrutura. A minha solução, mas o que é que significa reestruturar? Alguém há de pagar. Onde é que eu disse os isso? outros vão de pagar. Quem são os outros? São os contribuintes que pagam. É isto a solidariedade. Solidariedade é os outros que paguem. Só que os outros são os contribuintes. E, portanto, só uma questão, que queria aproveitar esse tema para perguntar aqui ao João Taboada da Gama exatamente esta questão. Se a Europa, que nasceu no pós-guerra como um projeto essencialmente, primeiro como um grupo pequeno económico, mas depois como um projeto de paz num continente que foi toda a vida atravessado por guerras, e de facto conseguiu construir essa paz. As poucas guerras que houve na Europa depois disso foram fora do espaço da União Europeia, nomeadamente na Jugoslávia, na Geórgia e agora na Ucrânia, mas de resto tem corrido muito bem desse ponto de vista, mas de repente está perante este paradoxo que é, ao fim destes anos todos, de repente, o que ressurgem em muitos países são nacionalismos. Ou muitos mais à extrema-direita, alguns à esquerda, mas são projetos muito nacionalistas em que se vê os países, pelas mais diversas razões, a olhar cada vez mais para dentro. Nos países nórdicos há, no governo, partidos anti-imigração, que era uma coisa impensável há uns anos. Há vários partidos nacionalistas à beira de entrar para governos ou já em governos noutros países da Europa. Há um governo como o do Syriza na Grécia. O Podemos é um partido com um peso enorme em Espanha. Estou a falar de partidos muito diferentes, mas há uma reconfiguração partidária na União Europeia, enfim, não digo geral, mas em muitos países. É verdade, e essa reconfiguração partidária prende-se com algo que aqui foi dito por duas pessoas, que tem a ver com a questão da democracia e da legitimidade democrática, que a Europa tarda em conquistar de modo acelerado, como era o ideal do projeto europeu. Eu queria chamar a atenção para uma questão que liga estas duas coisas, democracia e solução deste problema, que tem a ver com a questão da reestruturação da dívida. Todas as dívidas têm um momento de reestruturação e de renegociação e de incumprimento, faz parte do fenómeno jurídico das dívidas, mesmo que a dívida esteja ligada a um Estado que coloca questões contabilísticas diferentes que agora não interessa para aqui trazer. Sim, nos anos 80 os Estados Unidos, com o plano Brady, fizeram o perdão da dívida de vários países da América do Sul. E por isso é preciso trazer essa discussão. E um dos instrumentos fundamentais, uma das partes fundamentais dessa discussão tem a ver com a criação de procedimentos democráticos e transparentes sobre o quadro institucional e organizacional onde vai ser feita essa reestruturação. Ou seja, os contribuintes de todos os países, os gregos, os portugueses, os alemães, o que quer que seja, têm o direito de saber se um dia o seu dinheiro for utilizado pelos seus governantes num processo de renegociação e de reestruturação, qual é que é o quadro institucional e jurídico em que esse processo negocial, que é um processo complexo, se vai desenvolver. E isso é fundamental, é um aspecto técnico, mas que é fundamental para a afirmação da democracia. Porque se calhar muitos desses partidos ou muitas dessas tendências contra a Grécia ou contra Portugal, ou o que quer que seja, eram debeladas se existisse um procedimento em que eu soubesse como é que o meu governo, ou o meu parlamento, caso fosse essa a solução, vai renegociar os empréstimos que eu, cidadão contribuinte, fiz a outro Estado europeu. Ou como é que isso é feito no quadro de uma instituição europeia. Por exemplo, o Primeiro-Ministro português já fez uma proposta institucional muito interessante na Europa, de criação de um Fundo Monetário Europeu, que não teve muito apoio, claro, na Alemanha, etc. Mas é uma proposta, ou seja, é preciso discutir isso, mas para discutir isso é preciso trazer para o discurso, e aqui concordo com o que disse há pouco, é preciso trazer para o discurso sem medo a questão da renegociação, mas não é uma renegociação do não pagamos, é uma renegociação como um processo jurídico estruturado que deve ser definido previamente e que previamente deve conter regras institucionais e de legitimidade democrática para depois ser levado avante. Claro que tudo isto é prejudicado quando isto é discutido a propósito de um país que tem os bancos fechados. Isso não é bom para ninguém. Ou seja, não vai ser bom. Deixa-me perguntar, prefiro isto que estava a ser dito agora, leva as pessoas a interrogar-se sobre o seguinte, ou seja, se perdoar ou se reestruturar parte importante da dívida grega, isso resolve o problema da Grécia. A Grécia, a partir daí, passa a ter condições de crescer e de criar riqueza para pagar os seus empréstimos. Eu não sei se isso resolve o problema da Grécia, francamente, mas há uma coisa que eu penso sobre isso, é o quadro para pensar em reestruturações da dívida, seja em formas mais radicais ou em formas mais soft, o quadro ideal não é renegociações bilaterais.
Essa questão é uma questão que deve ser melhor pensada no conjunto da zona e considerando os vários impactos e os vários interessados nessa questão. Porque eu também concordo com a ideia de que não é só a Grécia que tem eleitorado, não é só a Grécia que tem povo. E, aliás, um dos problemas importantes para sermos capazes de encontrar uma maneira de estar na Europa que seja própria aos nossos interesses e que seja também própria aos interesses comuns é percebermos que os eleitorados são muito diversos, que os povos são muito diversos, que por uma razão ou por outra, em determinado momento, nós estamos a ser mal vistos por outros eleitorados, até por coisas que podemos não ter culpa nenhuma, e temos que pensar isso de uma forma harmónica. É por isso que eu também não sou propriamente um entusiasta da forma como este governo grego lidou com esta questão. Eu não ponho isto em questões partidárias, não me interessa se é o Syriza, se não é o Syriza, é o próprio governo grego, porque entrou um bocadinho a matar. Entrou um bocadinho deslumbrado com a ideia de que ia conseguir sozinho. Por exemplo, agora, na preparação desta proposta, tanto quanto consegui ler nas notícias, há uma equipa técnica francesa que esteve com a Grécia a trabalhar na proposta. Não sei se foi muito bom, se foi muito interessante ou se não foi, mas este tipo de coisas que não deviam ter a ver propriamente com as famílias políticas tal como elas existem em termos permanentes, devia mais ter a ver com uma forma de funcionar que não seja afogar os governos, porque eu também percebo que um governo que está a tentar fazer qualquer coisa e que tem visitas mês a mês a ver o que é que está a fazer, quer dizer, aliás, o Tsipras ainda disse há pouco tempo, quer dizer, eu nem tenho tempo, disse no Parlamento Europeu, nem tenho tempo para governar, só tenho tempo para andar aqui a negociar. E esses problemas práticos são problemas reais. Na Europa, estou muito convicto disto, há caminho para a democracia, há caminho para encontrar pontes, há caminho para fazer acordos, há caminho para avançar e há caminho para não deixar de estar a perder tanto tempo como se está a perder. Mas também é preciso fazer esse caminho, é preciso dar a mão, é preciso procurar os aliados, é preciso construir as propostas, é preciso ceder alguma coisa de vez em quando. Deixa-me perguntar ao Manuel Fernandes, que está no Parlamento Europeu. Acha que há uma percepção por parte dos povos do Norte de que os povos do Sul são todos, enfim, são todos um pouco relapsos em relação às contas públicas, etc.? Não há, e posso lhe dizer que os portugueses têm hoje uma excelente imagem em toda a União Europeia. Tudo isto também demonstra outra coisa, é que é sempre possível ficar pior. E nós não temos consciência, eu tenho dito isto muitas vezes, onde é que se vive melhor do que na União Europeia? Há consciência que somos a maior economia do planeta. Há consciência que só somos 7% da população e temos acesso a 50% das despesas sociais do planeta. Não há consciência. E isto também demonstrou é que a Grécia não estava bem, mas o Syriza conseguiu colocá-la numa situação muito pior. E nós conseguimos, e aqui isto demonstra-se, depois pôr uns povos contra outros, e depois é muito chique e é muito bom criticar sempre a Alemanha e a senhora Merkel. Esquecemos, por exemplo, de perguntar quanto é que eles contribuem para o orçamento da União Europeia e 10,5% das receitas fiscais anuais da Alemanha vão para o orçamento. Sim. Agora, para se resolver isto, é um tema que seria interessante não termos discutido, seria um orçamento para a zona euro, com o Parlamento, com verdadeiros recursos próprios, para legitimar tudo isto. Pedro Passos Coelho fez uma proposta interessante. O Fundo Monetário Europeu poderia ser um passo. Eu prefiro Marisa, só para, um orçamento mesmo para terminar, porque o programa ficou um bocadinho comprometido por aquele direto do Tribunal, muito rapidamente, se acredita que vai haver acordo, e se, havendo acordo, se de alguma forma o Syriza não perdeu a sua face, a sua pureza, porque o acordo que assina amanhã é obviamente muito diferente daquilo que era o seu programa eleitoral inicial e as suas raízes. Bem, eu não sei se vai haver acordo ou não, porque ao contrário do que o José Manuel Fernandes tentou aqui dizer, de facto há uma obsessão por parte das instituições europeias em tentar dar uma lição qualquer e pôr o Juncker ajudou ao máximo. Agora tem que acabar, porque senão não conseguimos. Há uma parte das instituições. E obviamente, uma coisa é certa, este projeto não sobrevive se só 2 países ganharem e os outros todos perderem, e se continuar com este estado de negação que vivemos em permanência, e se não percebemos que os problemas que se vivem na Grécia estruturalmente são iguais aos de Portugal e das periferias da zona euro.
Portanto, obviamente, os déficits de Portugal são os excedentes da Alemanha, por isso é que se fala da Alemanha, porque são espelhos uns dos outros e da Grécia também. Agora, a questão de purismo vem mesmo das instituições europeias e vem mesmo das maiores famílias políticas. Dizer que não pode haver outra política que não seja a da austeridade. Aí é que está o purismo e o radicalismo. Política do rigor, não é da austeridade, é do rigor. É diferente. Se outra vantagem não houve, esta discussão toda mostrou-nos, por um lado, passou a discutir-se as propostas alternativas apresentadas pelo Governo e não estamos sempre sujeitos a discutir as propostas que vêm de Bruxelas e sem nenhuma interferência por parte dos governos. E, portanto, eu gostava muito é que o nosso governo, e em particular neste momento, não se tentasse marcar tanto da Grécia apenas por razões eleitoralistas e pensasse mais no país, porque Sim, senão senhor. É preciso ter uma grande lata, fazer que pensa em Portugal, mas depois não pensa em Primeira página de Expresso, agora já não pode haver réplica. O Ministério Público suspeita que dinheiro de Sócrates teve origem na Caixa de Depósitos, a Repsol trava o gás natural no Algarve, as redes sociais fazem mal às relações, guerra aberta no submundo da noite de Lisboa e Porto, a Grécia está à beira de um acordo com credores, diz o Expresso, e portanto, obviamente, vai-se confirmar. Não é? Vamos ver, embora na Grécia, a pessoa nunca sabe. Aliás, o nosso governo também está tranquilo com o acordo grego e, portanto, finalmente Rui Rio quer apoio de Passos e Portas para se poder candidatar à presidência da República. Termina aqui o Expresso da meia-noite, nós voltamos dentro de uma semana.